Campeonato Paraibano. O 13 se reabilitou das duas últimas derrotas e ontem venceu o Alto Esporte por 3-0 no Estádio da Graça, na abertura da 8ª rodada da segunda fase do Paraibano. O time voltou a mostrar o futebol de mais marcação e aproveitou as chances criadas para marcar os 3 gols no primeiro tempo. O Alto Esporte ainda teve um pênalti desperdiçado no começo da partida, quando o goleiro Beto defendeu. Vamos conferir como foi a vitória do Galo. O em cima do atacante Jó. Pênalti e aí cobrado pelo esquerdinha. Muito bem o Beto no canto direito. Foi e não deu rebote. Ficou com ela o goleiro Beto. E aí o lance do pênalti alvinegro. Pênalti também. Agora para o Galo. Pênalti marcado. E vamos aí para a cobrança. Daniel Costa. Aí bateu como manda o figurino. Bola pelo alto no canto direito. Não deu para o goleiro Alain. Galo 1-0. Outra vez aí é o Técio, olha, vai na linha de fundo, sob medida, na cabeça do Daniel Costa, no cantinho. Novamente para você, Técio, a bola chega para Daniel Costa, como se fosse um atacante, sem chance. Escanteio cobrado. E aí o Charles Wagner apareceu para fazer Galo 3-0. 5 minutos foi o tempo suficiente para o Galo fazer os 3 gols da partida. Fez o primeiro aos 35, o segundo aos 37 e o terceiro gol aos 40, todos do primeiro tempo. O 13 que volta a jogar no próximo domingo pela 9ª rodada do Campeonato Paraibano. Agora enfrentando o Atlético de Cajazeiras no estádio Presidente Vargas às 5 da tarde. Vamos agora ao boa tarde da bancada alvinegra, bater papo aqui, conversar com Yuri. Yuri, boa vitória, o time apresentou futebol de gente grande, não tomou conhecimento do Alto Esporte e em 5 minutos liquidou a fatura. Galo 3-0, bonito. Aí ontem o Galo fez no Estádio da Graça. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Roxão. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, a torcida treziana. Realmente, ontem o 13 esteve muito bem postado dentro de campo mais uma vez, onde se apresentou muito bem novamente e aí conseguiu uma vitória com extrema facilidade. Como muito se comentou, em 5 minutos já tínhamos resolvido a partida e aí já estávamos com muita facilidade, com 3 gols de vantagem em cima do rival. E aí só foi levar o jogo com mais tranquilidade, com mais calma e ganhar mais 3 pontos, que é o que realmente importou. Ontem o 13, o Vica escalou o 13 com 3 zagueiros e aí foi, para minha surpresa em si, escalou o time com 3 zagueiros, 2 volantes e 1 meia, e aí, mas mesmo assim o time deu conta do recado, a bola chegou redonda ao ataque, e aí a prova disso foi o placar de até que surpreender 3-0, um jogo fácil. Quando a defesa compacta facilitou um pouco o meio de campo, o trabalho de armação, de criatividade no meio de campo da equipe alvinegra. E aí, deixando o Técio criar e o Daniel Costa, as coisas ficam bem mais fáceis para o time alvinegro, que ainda ficou ressentido aí da presença daquele meia armador, meia de ligação, apesar da boa atuação tanto do Técio como do Daniel Costa. Realmente, ainda falta, a gente sabe que ainda tem aquele detalhezinho que vem para melhorar ainda mais, e aí esse detalhe, acredito que chega hoje, é um dos contratados, e aí o Russo, acredito eu, que vem para ser titular desse time, junto ao Daniel Costa, vem para ser titular, e acredito que a gente vai colher muitos frutos pela frente com relação a esse elenco que vem sendo montado, veio sendo montado durante a competição inteira e agora que fechado, com o elenco fechado, tem muito a produzir, tem muito a melhorar o elenco alvinegro. Foi sofrido, foi heróico, foi sensacional. O Campinense mais uma vez fez história no futebol da Paraíba. A Raposa conquistou pela primeira vez a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu Sampaio Corrêa no jogo, 1-0. E também nos pênaltis, numa decisão emocionante, no estádio lotado, o estádio Castelão. Vamos agora conferir como foi a classificação rubro-negra. O momento era todo do tricolor maranhense. Depois da vitória conquistada na semana passada em Campina Grande, a equipe precisava apenas de um empate em casa para seguir na competição. A gente tem que jogar com inteligência, com a posse de bola tem que jogar e sem a posse de bola exercer uma marcação forte. Então, não tem resultado feito,
A gente sabe que do jeito que nós ganhamos lá, eles podem ganhar da gente aqui. Então a gente espera um jogo difícil, né? Mas a gente espera poder jogar principalmente com muita inteligência. As duas equipes começaram buscando o ataque, mas foi Pimentinha o nome do primeiro tempo. Nesse lance, o camisa 11 tirou a marcação e bateu forte, mas o goleiro Pantera fez bela defesa. No rebote, o próprio Pimentinha mandou para fora. O Sampaio manteve o controle do jogo, mas pecava nas finalizações. No segundo tempo, o Campinense trocou de uniforme e de postura. O time visitante começou a pressionar o Tubarão. Logo aos 5 minutos, cobrança de falta perigosa contra o Sampaio. O maranhense William cobrou colocado e o Rodrigo Ramos fez ótima defesa. O técnico Everton Goiano colocou o Edgar, a fim de dar ainda mais velocidade para o ataque. E é com ele que o Sampaio tem as melhores chances na segunda etapa, quase sempre pela esquerda. Mas é dos pés de Pimentinha que sai a grande chance do tricolor despachar os paraibanos. Depois de deixar os zagueiros tontos pela direita, ele é derrubado na área. Pênalti para a Bolívia. Edgar cobra, mas para no goleiro Pantera. E no futebol é assim, quem não faz... Em jogada de 2 maranhenses, o Wellington passa para Ricardo Maranhão abrir o placar para o Campinense. O Sampaio ainda teve um gol duvidosamente anulado. Depois de uma saída errada do goleiro paraibano, Pimentinha mandou para o fundo do gol, mas o juiz deu linha de fundo. Fim do tempo regulamentar. Campinense 1, Sampaio 0. Nesse momento, a equipe técnica e jogadores se reúnem para a oração. É chegado o momento tenso, a hora dos pênaltis. As equipes precisaram de 9 cobranças para definir o vencedor. E foi a estrela de Pantera que brilhou mais forte. Fico feliz com a decisão. Agradeço a todo mundo pelo empenho. Nós temos uma equipe maravilhosa. Eu acho que foi um belíssimo jogo. O Sampaio Corrêa foi dono da partida, mas hoje nós somos mais felizes. Para os jogadores do Sampaio era impossível esconder a frustração. Infelizmente nós erramos mais uma cobrança e futebol é isso. Eu acho que fica de lição. A gente não pode perder tantos gols como a gente tem perdido ao longo dos anos, e hoje foi mais um dia desses. Agora o Campinense vai enfrentar o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. A primeira partida será aqui em Campina Grande, provavelmente no dia 1º de maio. O segundo jogo deve ser no dia 8 de maio, no Rio de Janeiro. E aí, só sorriso, satisfação, mas heróica mesmo, essa conquista do Campinense fora de casa, foi buscar a classificação. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Rostam. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a toda a nação rubro-negra em festa, como dizia o saudoso Joselito Lucena, Campina Grande amanheceu rubro-negra. Então, é isso, Rostam. Ontem, um jogo aí, não tive lá, mas pelo que escutei, pela emoção transmitida através do rádio, pude vivenciar o que aconteceu lá em São Luís. Campinense que foi pressão o tempo todo, jogo muito aberto. O Sampaio também pegava muitas oportunidades nos contra-ataques rápidos, armados pelo Pimentinha aí e por outros jogadores, mas o principal era o Pimentinha. Mas o Campinense foi guerreiro, foi heróico e foi vibrante. Mostrou sim aí a superação, e a superação, como eu vinha dizendo, começou na arquibancada, quando a torcida começou com a campanha. Enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé. E foi essa fé, Rostam, que fez o Campinense conseguir, fez o Campinense acreditar e chegar lá com esse gol maravilhoso aí do Ricardo Maranhão. Que vale ressaltar, o talismã do Campinense, ele fez contra o Guarani em 2008, fez o gol lá em Fortaleza, no próprio Castelão também, sendo do Ceará, fez o gol na final do Nordestão e agora esse gol heróico que nos levou à cobrança de pênalti e consagrou o nosso goleiro Pantera, que merece a maioria dos créditos desta vitória, dessa conquista na noite de ontem. Pantera que veio sendo injustiçado aí durante alguns jogos e ontem mostrou a toda a torcida rubro-negra. Você falou em talismã aí, o Ricardo Maranhão, talismã da Raposa, então o Eduardo Reis disse que nunca viu um time com tanta sorte no mundo, rapaz. Olha, o Eduardo, o que ele diz, a gente não escreve nem assina embaixo. Deixa o Eduardo aí, eu achei que ele fosse apostar agora, porque ele vai gastar mais um dinheirinho esta semana, vai ter que comprar agora a camisa de outro clube para ele torcer. Mas eu quero deixar aqui já a sugestão do Júnior, que me ligou hoje pela manhã e já fez uma sugestão muito boa e muito pertinente.
Por que não um time grande enfaixando outro time grande? Agora que vem o Flamengo e fica aí a sugestão. O Flamengo enfaixar o campeão do Nordeste aqui em Campina Grande. Quer dizer que você vai querer que o Flamengo venha enfaixar o Campinense pela Copa do Nordeste? Time grande enfaixando time grande, não tem porquê. E a torcida do Campinense amanheceu nesta quinta-feira com muita festa, comemorando a grande conquista da vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O Super Esporte foi conferir e a repórter Cláudia Gomes mostra o alto astral da torcida da Raposa. Boa tarde, Rostan. Depois da classificação heróica do Campinense ontem à noite diante do Sampaio Corrêa, o Campinense, o torcedor raposeiro, está bem mais confiante para a próxima fase contra o Flamengo do Rio de Janeiro aqui no Estádio Amigão. Eu vou conversar com alguns raposeiros que estão aqui no calçadão. E ontem, aquele jogo nos pênaltis decidido, o goleiro Pantera realmente foi decisivo? Pantera foi, gostei, Pantera foi decidido, se não fosse ele tinha perdido, mas foi bom. Na hora que ele defendeu o pênalti, o time partiu para frente e fez o gol, foi o gol da vitória. A torcida lá já estava esperando, já estava fazendo ingresso para o jogo do Flamengo. A gente foi lá, calemos a boca deles, certo? Porque é um time bom, é um time chegado do Campinense. O senhor também está animado para o próximo jogo diante do Flamengo? Eu sou raposeiro, eu não perco o jogo do Campinense. E o Campinense é o único time da Paraíba que ganha o título jogando no campo. Com garra, como nós fizemos lá com o Sport e com o Sampaio Corrêa, tiramos lá, ganhamos 2 vezes. Ganhamos no pênalti e ganhamos também fazendo o jogo, fazendo gol, né? E aqui eu vou fazer para o time do Sampaio que humilhava o Campinense. Quando a Raposa joga, o Sampaio se lamenta. Comemos o tubarão e botemos açúcar na pimenta. Raposa! Eu disse! É o melhor do Nordeste, papai!